Como comentei recentemente aqui no canal, a Escola de Magia do Mago Supremo foi criada para ensinar as novas gerações como usar essa arte da maneira correta, tanto que ali podemos ver vários feiticeiros incrivelmente poderosos atuando como professores, como por exemplo a Irmã Green, Xamã, Daemon, Magia dos X-Men, Dr. Voodoo, o Ancião, a Agatha Harkness e a Feiticeira Escarlate. Já que recebi vários pedidos para falar mais sobre esse assunto, resolvi separar 10 aulas que aconteceram na HQ principal lançada em 2020 para a gente dar uma olhada. Uma das principais aulas de magia do Colégio Estranho aconteceu com um ancião, que é um dos homens mais importantes da Marvel quando falamos das artes místicas, e nem é exatamente pelo poder, mas pela influência e sabedoria, já que foi o mestre do Mago Supremo e vem há séculos ensinando muita gente. Nesse caso foi bem diferente, porque teve que ensinar uma turma bem jovem. A aula do dia foi mais focada nos artefatos mágicos e como mostrar os alunos iam aprender a usar muitas coisas, como colares, esferas, espadas, livros e muito mais, mas com um foco maior na lâmpada de Comic-Con que guardava um Djinn. O detalhe é que teriam que fazer a criatura voltar para o artefato encantado, mas nesse caso sem usar feitiços ou encantamentos. O Dr. Voodoo é um mago que chama muita atenção porque sabe lidar facilmente com muita coisa relacionada aos mortos, seja com os espíritos que já partiram há muito tempo, com as entidades responsáveis ou até com os zumbis. Tanto que em vários momentos podemos ver cenas dele manipulando ou entrando em contato com tudo isso para os mais diversos feitos, como por exemplo entrar numa luta ou apenas levar flores para alguém. Mas como os alunos da Academia Estranha precisavam entender desde o começo, nessa aula podemos ver a turma anotando tudo e o professor contando que a TV mostra muito pouco sobre esse assunto. No caso dos zumbis, há muito mais para se conhecer e que inclusive há várias maldições para reanimar um corpo dessa forma. Quando falamos sobre a Feiticeira Escarlate, logo pensamos na manipulação da realidade com a magia do caos, sendo que a coisa é muito mais complicada do que parece, tanto que a Rainha do Caos deixou claro naquela aula da percepção da realidade que é bem complexo e há muitas formas de lidar com isso. Na aula do terceiro período, a Wanda ficou avaliando o modo como os alunos lidavam com a manipulação de realidade e até elogiou a Emily pela criatividade, no modo que colocava cada coisa no seu devido lugar. Mas não dava para dizer o mesmo do Doyle, porque o menino precisava estudar mais sobre os elementos do livro da Magia do Caos. O detalhe é que precisava muito, porque estava bagunçando tudo. Logo no primeiro dia de aula da Academia Estranha, a Magia e o Daemon ficaram com o quinto período. O detalhe é que já dava para ver na cara da turma que estavam cansados, sendo que a professora prometeu que seria uma aula divertida. O negócio é que quando Illyana ia começar a falar sobre o inferno, o Eric chegou atrapalhando e fazendo pouco caso, porque tinha consciência disso, inclusive comentando que não sabia exatamente o que poderiam fazer a respeito do atraso. Então Illyana enviou o menino para o limbo e o Doyle, que riu, acabou sendo enviado junto. Os dois passaram o dia no maior sufoco, tendo que se virar para sobreviver. Tanto que só à noite, quando todo mundo já estava perto de dormir, que um portal abriu fazendo os meninos voltarem para a escola. Uma das coisas mais legais que um feiticeiro pode fazer é ver o sobrenatural e se parar para pensar na quantidade de pessoas que não têm o conhecimento, são poucos que têm esse tipo de visão. Tanto que no primeiro momento é comum ver as pessoas se assustando. Já se tratando do Colégio Estranho, foi dito que o Mago Supremo tem acesso fácil a tudo isso devido ao poder do olho de Agamotto. Porém, os alunos teriam a oportunidade de aprender, ou seja, deu para ver que é uma coisa muito difícil, e no primeiro momento só a Emily conseguiu nos mostrando que a escola é cheia de criaturas muito diferentes do comum. O cômico da cena foi a menina pensando que podia fazer carinho, mas levando um banho de vômito.
Quando falamos sobre a Agatha na Academia Estranha, já dava para imaginar que não ia pegar leve. Em uma das aulas, a bruxa comentou que iam realizar as ilusões de Icon, e para aqueles que estudaram o capítulo 27 das línguas dos deuses e dos eternos seria fácil. Quem não estudou nem precisava tentar, porque não ia conseguir. Nesse dia, a galera ia começar com um feitiço externo multiplicando as criaturas de estimação. Lembrando que dentro daquela sala estariam com um outro feitiço de proteção para evitar que alguma coisa perigosa acontecesse. O que quer dizer que quase tudo correu muito bem, sendo que não podemos dizer o mesmo do lado de fora, já que Shelly foi tentar multiplicar o esquilo e acabou multiplicando o Gus. Um problema literalmente gigante porque a Agatha deixou claro que não era para fazer isso. Quando falamos de magia para viajar pelo multiverso, raramente pensamos no conhecimento que os feiticeiros têm sobre esses lugares, mas na Academia Estranha tem aula sobre isso, e quem ficou encarregada da geografia interdimensional foi a Zelma. Nessa aula, o interessante é que os alunos tinham que fazer uma apresentação e a Shelly, que é a dona de criar momentos engraçados ou assustadores, acabou pedindo para um ogro contar um pouco sobre o outro mundo. Foi aí que ele começou a falar sobre a Floresta das Dores, com sua fome insaciável pela tristeza, e o assunto ficou tão pesado que a fada preferiu agradecer para ver se ele se tocava e ia embora logo. Eliana e Wong ficaram responsáveis por uma das aulas mais importantes da Academia Estranha, que foi justamente sobre a defesa. Naquele momento, ela usou a espada da alma para atacar e o feiticeiro se defendeu, mostrando que ninguém deve ser subestimado quando se trata das artes da magia. Ou seja, muito depende da percepção, já que alguém pode pensar que tem a vantagem, sendo que na verdade não tem, e um feitiço bem executado ou uma projeção de energia pode mudar tudo. O detalhe é que os alunos foram praticar e a maioria começou fazendo bonito, atacando com flechas, projeção de energia e invocações para a defesa. O sinistro é que alguns perderam a paciência e partiram para o soco. Aí os professores tiveram que separar. O xamã ainda não teve muito destaque na escola de magia do Doutor Estranho, mas o pouco que apareceu foi interessante e ainda teve um tom bem cômico, apesar do herói não ser exatamente muito engraçado. Naquele momento, a aula foi sobre uma bolsa sem fundo, que na verdade é um tipo de dimensão de bolso, e tudo que os alunos precisavam fazer era limpar a mente pensando claramente no que queriam pegar. As cenas mais legais geralmente são as que podemos ver os resultados, e teve gente querendo uma grande espada mágica, mas só pegou um rato, enquanto aqueles que não queriam nada muito chamativo conseguiram espadas enormes, e o Doyle, que vive chamando atenção mesmo sem querer, acabou puxando um dragão, consequentemente causando pânico e correria. Inclusive, é bom comentar que nessa escola os alunos também treinam sem magia, porque os exercícios físicos ajudam em muita coisa, incluindo nos duelos, porque isso vai aumentar a resistência, já que muitos feiticeiros não são voltados para as artes marciais, como muitos personagens que conhecemos. E uma curiosidade legal é que os alunos até participam de competições, convidando os pais ou outros responsáveis. Mas e aí, o que acharam dessas aulas? Tem muito conteúdo sobre a escola de magia pra gente comentar aqui no canal, então deixem aquele like e se inscrevam para não perder os próximos. Até mais!